Ok, mais um vídeo da série Mário Escabelado Barbudo. Cadê em inglês? O vídeo de hoje vai ser sobre não questione o inglês. O que eu quero dizer com isso? Eu tava olhando o Facebook, tinha uma frase, eu até anotei a frase aqui, vou botar ela na tela também. A frase era assim: You can tell a lot about a person. You can tell a lot about a person. Ou seja, você pode dizer muito a respeito de uma pessoa, falar muito a respeito de uma pessoa, by what's on their playlist. É pelo que tem na playlist delas. Ou seja, quando você vê sei lá, as músicas da pessoa, diz que você pode dizer muito sobre a personalidade daquela pessoa de acordo com o que tem na playlist daquela pessoa. Só que daí, o que acontece? Aqui no final, esse their playlist quer dizer a playlist dela, daquela pessoa. Só que o que acontece? Se você for no livro de gramática, você vai ver que esse their aqui, normalmente, ele quer dizer deles ou delas, e não dele ou dela. Their, basicamente, é plural, é deles ou delas. Sabe quando você fala assim, ó, dele, você fala his. Quando você fala dela, você fala her. Quando você fala seu, você fala your. Quando você fala deles, você fala their. Só que aqui nesse caso, tá escrito, ó, você pode falar muito sobre uma pessoa, about a person, by what's on their playlist. Aí você pensa, pô, mas por que ele falou their se é uma pessoa? Então esse there aqui não tá falando de várias pessoas, então por que falou desse jeito? Quando você... Só que o que acontece? Essa frase tá certa. Só que daí quando você questiona o inglês, você vê uma coisa que vai contra a regra, digamos assim, que você aprendeu do idioma. Igual o there aqui. Por que usou there? Eu não falaria isso. Eu falaria isso aqui, diferente. Só que o que acontece? Quando você tá questionando a língua, tá lá a língua, uma frase foi dita, tá certo. Aí você vai lá e questiona, mas por que não? Não pode ser assim. Por que usou there? Não faz sentido. Como assim não faz sentido? Lógico que não faz sentido, é outra língua. A lógica do negócio, a língua, é completamente diferente. Então assim, qual que é a moral? A mensagem desse vídeo? Porque acontece muito isso. Eu vejo muita gente fazendo isso, eu vejo meus alunos fazendo isso. Quando você vê uma frase, ela tá escrita lá, ó. What's on their playlist? O que tá na playlist daquela pessoa. Você olha aquela frase lá, só absorve ela como ela é, só aprende ela como ela é. Por exemplo, você usa she para falar de uma mulher, você usa he para falar de um homem, e quando você vai falar de um ser inanimado, você usa it. Ou quando você vai falar de um animal, às vezes você usa it. Até para um bebê dá para usar it. Só que o que acontece? Aí você vai lá, você vê um filme e o cara chama a cachorrinha, né, dele de she. Aí você fala, não pode chamar de she, meu Deus, tá errado, se fosse eu, não tem nada a ver, tá? Você tem que aceitar o inglês do jeito que ele é. Então quando você vê uma frase, já tô virando totalmente macaco louco aqui, mas quando você vê uma frase em inglês, você absorve aquela frase, entende aquela frase, e aí você começa a usar aquela frase. Se você perde tempo querendo entender o porquê, a gramática, analisar exatamente por que naquele caso específico pode usar their playlist e their neste caso específico não é o plural, mas é blá blá blá. Se você perde tempo fazendo isso, você está tornando os seus estudos não eficientes. Ah não, Mário, eu estou entendendo os porquês e a lógica do idioma. A pior coisa que me falam é o seguinte: Mário, como você fala que não precisa aprender gramática? Como é que você vai falar sem gramática? Porque quando você tinha 3 anos de idade, você falava e você sabia toda a gramática, né? Não tem nexo nenhum. Mas enfim, voltando. Eu tô muito revoltado nesse vídeo falando essas coisas de revoltado. Então assim, ó, se você fica questionando por que é isso, por que é aquilo, por que funciona assim, por que nesse caso a gramática diz isso, mas foi usado... Pare de questionar a língua. Que quando você parar de questionar e começar a focar em entender e usar o idioma, você vai ver que a efetividade, a velocidade com que você aprende vai ser muito maior. Beleza, pessoal? Espero então que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, dá um like, um curtir, um compartilhar. Se você não gostou, dá um não like, não gostei, o dislike. É legal que tem que ter like, tem que ter dislike pra gente medir aí se os vídeos estão sendo legais. Enfim, é legal, tem que ser uma coisa democrática de certa forma. Então, se você gostou, dá o like. Se você não gostou, dá o dislike, o não gostei. Deixe seu comentário aqui e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Um grande abraço, bons estudos e implementa aí as dicas se elas serviram pra você. Até mais!